dessas reuniões, estando no leito, uma senhora, minha paciente, em que eu tinha operado de um câncer de mama, e que eu sabia que ela apresentava metástases ósseas disseminadas, ou seja, diante da medicina convencional, um caso curável, eu vejo a entidade materializada Frederic conversando com uma outra entidade não materializada que se comunicava com ele através do fenômeno da voz direta. O fenômeno está descrito também no livro. Em inglês fluente, eu não conseguia acompanhar, mas uma palavra eu conseguia perceber. Várias vezes as entidades trocavam entre si a palavra wonderful, wonderful, wonderful. Mas o que tem de tão maravilhoso nessa paciente? Ela está com câncer de mama, com metástase para todo lado. O que existe de tão maravilhoso que eles estão elogiando? Na primeira oportunidade eu perguntei, Frederic, aquela paciente assim, por que vocês elogiaram tanto? Nós estávamos elogiando a forma como ela estava encarando, aceitando a sua doença. Ela não estava revoltada contra Deus, ela estava tranquila, conformada. Tudo que era possível dentro da medicina terrena, ela estava se submetendo. Se não fosse possível, ela sabia que o que estava ficando enfermo era o corpo físico, não era o espírito. E quando acontecesse o momento da separação dos dois, ela continuaria numa situação melhor do que quando aqui chegou. Então nós estamos elogiando como ela estava aproveitando a atual encarnação, como ela estava sendo beneficiada com a forma como ela estava aceitando a sua doença. Ela não estava blasfemando, ela não estava reclamando, ela não estava acusando a Deus pelo que ela estava passando. E nós podemos transmitir esse comportamento dessa enferma a tudo que acontece nas nossas vidas. O acaso não existe. Nós não estamos ao lado de quem estamos pelo acaso. Nós não estamos sofrendo o que estamos sofrendo pelo acaso. Há tudo uma programação que nós temos ou não que aceitar. Isso cabe a nós. Frederic, por que com frequência eu vejo você e outras entidades médicas atuar em regiões do corpo dos doentes distantes da área enferma? O paciente está com problema no coração, o Frederic está atuando no abdômen. O paciente está com tumor cerebral, o Frederic está atuando no tórax. O paciente está com tumor no estômago, o Frederic está atuando na cabeça do paciente. Então esse foi o motivo da minha pergunta. Aqui está a resposta que a entidade materializada me deu. A preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Desviamos então sua atenção para outra área, mas na realidade confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário. Não vou comentar nada. Como é que nós podemos correlacionar a existência de Deus com as doenças da infância? Essa pergunta tem uma razão de ser. Eu dou aula em 2 universidades de medicina, na UERJ e na Escola de Medicina Souza Marques. E encontrei com um ex-aluno meu no corredor do Hospital Pedro Ernesto, onde eu trabalho. Leonardo, tudo bem? Tudo bem, professor. Como vai o senhor? Bem. O que você vai fazer aí, Leonardo? Eu vou operar uma criança. Vou operar uma criança? O que você vai fazer, Leonardo? Eu vou fazer uma traqueostomia, ou seja, eu vou fazer uma abertura na traqueia da criança. Puxa, Leonardo, estudou com meu filho. Você vai fazer uma abertura? Por quê? Que idade essa criança tem? Tem 6 meses. 6 meses? Você vai abrir a traqueia de uma criança com 6 meses? Por quê? Vamos até ali a sala de cirurgia que eu lhe mostro, professor. Aí entrei na sala de cirurgia, encontro uma criança de 6 meses já anestesiada, com uma intubação nasal, apresentando uma tumoração no pescoço do tamanho da cabeça da criança. O quadro que eu vi foi esse aí. Muito bem. Leonardo, essa tumoração nasceu com a criança. Olha ali, professor. Então havia uma tela iluminada, que é o negatoscópio, e no negatoscópio estava a tomografia e a ressonância da mãe grávida,
e nas imagens já se percebia o tumor no feto. Ou seja, a criança desenvolveu um tumor maligno, era um sarcoma, existem médicos presentes que sabem o que eu estou falando, e já desencarnou com essa doença. A traqueostomia foi só um tratamento paliativo, porque o tumor estava comprimindo a traqueia e a criança não estava conseguindo respirar. Se nós não acreditamos em Deus, o problema está resolvido. Isso aí foi um acaso, o universo é obra do acaso, não se sabe o que explodiu, como explodiu, por que explodiu, mas a ciência acha que um acaso aconteceu. A vida é obra do acaso. As condições necessárias à existência da vida, a união das moléculas necessárias à confecção, por exemplo, de um ADN e um ARN, são incríveis, são impossíveis de acontecer. Não existe possibilidade do acaso. O acaso não existe. Mas se eu não acredito em Deus, o problema está resolvido. Se eu acredito em Deus, eu estou com um problemaço para ser resolvido. Onde é que estava Deus? Estava dormindo? Estava descansando? Estava distraindo? Estava passeando? Isso não é prova para o pai e para a mãe, porque a mãe não está sentindo nada. Eu já vi casos acontecerem que simplesmente o marido abandona a família. Ele não quer mais saber. Aquilo não é mais problema dele. É muito fácil resolver isso. Então, se eu acredito em Deus, eu estou com um problema. Não existe nenhuma corrente religiosa, científica ou filosófica que pode explicar a existência de Deus com esses quadros. Que não seja o kardecismo cristão. Que não seja a crença de outras vidas além da que nós estamos vivendo. Que nós não estamos aqui a primeira vez, nem será a última. Nós estamos em evolução. Aqui está a resposta de Frederic. Entenda os tumores como removedores de impureza do espírito e tudo se esclarecerá. Então, muito bem, o câncer é um removedor de impureza do espírito? Sim, o corpo ele é temporário, o espírito é eterno. Cada coisa que eu falo, cada coisa que eu faço, cada coisa que eu penso, marca meu perispírito. E ali fica uma lesãozinha que poderá influenciar os meus corpos futuros. É isso que ele está querendo me dizer? Muito bem. Então, se os tumores funcionam como removedores de impurezas do espírito, eu não vou operar mais ninguém. Essa pergunta me foi feita por um professor séptico, descrente. Me perguntou qual era a minha explicação para o câncer, e eu respondi isso. Mas então não vamos tirar o tumor de mais ninguém. Qualquer câncer de mama que nós tivermos, deixa evoluir. Qualquer câncer de estômago, deixa evoluir. Está limpando o espírito. O espírito é que é o eterno. Professor Alberto Lima de Moraes Coutinho. Um dos pais da cancerologia nacional e o pai da mastologia, uma das minhas especialidades é a mastologia, no Brasil. Professor Coutinho, o senhor sabe até onde deve ir o sofrimento de alguém? Não, nem eu. Então vamos continuar fazendo tudo que estiver ao nosso alcance para aliviar, para curar e para aliviar. E para consolar. Porque Deus age nas suas criaturas, através das criaturas. Então, como eu não sei até onde deve ir o sofrimento de ninguém, vou continuar fazendo tudo que eu puder para aliviar, para curar e para consolar. Então, hoje, quando acontece uma recidiva, eu tenho duas interpretações. Eu tenho uma interpretação científica médica e tenho uma interpretação espiritualista. Eu operei um tumor com toda a margem de segurança. Não tem nenhum sinal dentro do rastreamento que eu fiz no corpo físico do paciente de alguma doença ou de alguma metástase. Fora do local primitivo. Muito bem. Vamos aguardar. Passa um mês, passa um ano, aparece uma metástase. Qual é a interpretação científica médica que eu tenho para isso? Bom, essas metástases já estavam presentes quando eu operei o paciente, mas não existe nenhum método de tecnologia médica capaz de me informar aonde eles estavam. É isso que a medicina aceita hoje. São tão microscópicas, são tão pequenas que nós não detectamos. Mas agora eu tenho uma outra interpretação espiritualista. Os resíduos funestos colocados pelos nossos comportamentos em vidas passadas, depois que eu removi o tumor primário, continuam procurando as válvulas de escape, as portas de saída. As portas de saída podem ter sido uma dessas metástases. O futuro vai nos dizer. Frederic, é possível a manipulação através de fluidos espirituais, de células